A Mercedes finalmente desvendou os segredos do regulamento do efeito solo da Fórmula 1. Ou será que não? Essa é a pergunta que antecede o campeonato de 2024, após a melhor pré-temporada da Mercedes desde a mudança das regras. As dúvidas são inevitáveis, considerando tanto sinais falsos e problemas nas duas últimas temporadas. E como explicaremos neste vídeo, mesmo após um teste encorajador, ainda persistem algumas perguntas sem resposta. Mas o que mudou? Bem, como diz o chefe de equipe, Toto Wolff, tanto em 2022 quanto em 2023, os testes deixaram a Mercedes em desvantagem ainda antes da primeira corrida. Mas após a pré-temporada deste ano, o ambiente na equipe é totalmente diferente, muito mais positivo. Isso porque a Mercedes W15 correspondeu positivamente às expectativas geradas pelas diversas ferramentas de simulação usadas para projetá-la e desenvolvê-la. Isso dá confiança aos pilotos e proporciona à equipe a base para desenvolvimento que faltou nos anos anteriores. O diretor técnico James Allison diz que é um carro muito mais bem nascido do que o anterior. Desde o início ficou claro que os pilotos estavam muito mais felizes com o carro. George Russell disse que esse não é a diva que os outros eram. O problema no ano passado era a falta de confiança na traseira em curvas de média e alta velocidade. Agora os dois pilotos sentem que o W15 é mais consistente e mais fácil de pilotar. Com esse problema eliminado, a Mercedes finalmente tem o que Lewis Hamilton diz que é uma plataforma na qual se pode evoluir com upgrades ao longo da temporada. Embora os tempos de volta tenham pouca importância nos testes, a Mercedes foi a segunda marca mais rápida, atrás das Ferraris de Sainz e Leclerc. Mais impressionante foi seu ritmo na simulação de corrida. Ela ficou perto da Ferrari, que é vista como a principal concorrente da Red Bull. O carro ser rápido não é, por si só, motivo para celebração. O importante é o Mercedes W15 ter deixado para trás a dirigibilidade difícil e as reações caprichosas de 2022 e 2023. O diretor de engenharia de pista da Mercedes, Andrew Chauvelin, acredita que a equipe superou vários problemas de dirigibilidade do ano passado. Se ele estiver correto, a Mercedes poderá ganhar desempenho com os upgrades e reduzir a diferença para a Red Bull. Isso, claro, desde que não haja fraquezas não detectadas à espera. Então, o que ainda falta saber sobre a Mercedes W15? Bem, embora houvesse alguns sinais promissores em corridas longas, ela e a problemática Alpine foram as únicas que não completaram uma simulação de corrida. Isso significa que, além das dúvidas habituais sobre mapa de motor, condições da pista, estratégias, etc., ainda não se sabe onde a Mercedes realmente se encontra. Ela também não teve tempo para desenvolver o acerto para as classificações. Como admitiu Allison, ainda temos um pouco mais de trabalho a fazer para os qualifies. Isso porque o objetivo era entender o novo carro, em particular as novas características da suspensão geradas pelas mudanças feitas na plataforma mecânica. Isso forçou a Mercedes a trabalhar em algumas grandes mudanças de configuração durante os testes. Foram feitas experiências com o nível de anti-mergulho na suspensão dianteira, que aumenta a resistência à transferência de peso sob frenagem. Ele evita o abaixamento da suspensão e mantém a plataforma mecânica mais estável, o que é ótimo para a aerodinâmica. Com a geometria básica do antimergulho já aumentada, a Mercedes também experimentou abaixar ainda mais o braço traseiro do triângulo superior dianteiro para intensificar ainda mais o antimergulho. Essa foi uma grande mudança, mas a Mercedes achou que valia a pena tentá-la para obter dados para definir a maneira ideal de regular o carro. Inevitavelmente, a equipe ainda vai ter que adquirir um entendimento completo desta nova plataforma, e isso pode trazer algumas surpresas. Na pista, o carro não parecia tão comportado quanto o Red Bull ou Ferrari. Mesmo quando funcionava bem, ele dava indícios de instabilidade que poderiam ser consequência de um acerto menos refinado por causa das experiências que estavam sendo feitas. Mas pode ser que, mesmo sendo um carro muito mais consistente que o do ano passado, ainda esteja deixando a desejar nessa área. A grande questão é se a Mercedes realmente tem o que Wolff chama de uma boa fundação para crescer. As primeiras indicações são boas, mas sempre existe o perigo de que, num conceito de carro tão diferente, haja problemas desconhecidos que podem causar transtornos. Até agora, tudo bem para a Mercedes, mas mesmo assim tem muita coisa que pode dar errado, e ainda não sabemos realmente quão rápido é o carro comparado com a concorrência.
A Mercedes está feliz por ter resolvido os problemas do ano passado. A dificuldade é que ela já passou por isso antes. Lembra quando ela surpreendeu o mundo lançando o Mercedes W14 no ano passado? Apesar dos problemas de 2022, ele era semelhante ao carro anterior com seu infame zero pod. Havia razões para essa decisão, mas elas se baseavam numa lógica que se revelaria falha. Como Ellison admitiu posteriormente, isso aconteceu porque a Mercedes subestimou o problema da instabilidade traseira, acreditando que ele era consequência do porpoising e da oscilação do ano anterior. Como ele disse sobre o feedback dos pilotos, não demos atenção quando eles diziam que não gostavam da estabilidade na entrada das curvas. Não foi porque eles não davam crédito ao que os pilotos diziam, simplesmente assumiram que seria corrigido com a eliminação do porpoising e da oscilação. A lição aqui é que é possível ignorar os problemas quando você tem uma grande debilidade. Embora a plataforma mecânica de 2024 dê maior estabilidade traseira e confiança aos pilotos, sempre tem o risco de que alguma outra maldade esteja espreitando para pegar a Mercedes desprevenida. Não que tenha havido sinal disso nos testes, mas ter resolvido seu maior problema não significa que sempre será um mar de rosas. Além disso, a Mercedes tem que estar atenta às falsas esperanças que marcaram suas duas últimas temporadas. Nas duas vezes, se enganou ao achar que havia feito um avanço. A melhora na Espanha e a vitória no Brasil em 2022 e seu ritmo no GP dos Estados Unidos do ano passado, antes de ser desclassificada, são alguns exemplos disso. A Mercedes não pode se dar ao luxo de repetir isso. Voltando ao carro de 2024, como a Mercedes conseguiu esses avanços? A resposta são as grandes mudanças arquitetônicas. Embora o processo de correção dos piores defeitos dos carros tenha começado com o upgrade introduzido em Mônaco no ano passado, ele era limitado por elementos imutáveis do carro, a caixa de câmbio, a suspensão traseira e o monocoque. Agora tem um novo chassi, com a abertura do cockpit 10 cm mais para trás, uma mudança que Lewis Hamilton pediu. Ellison insistia que o cockpit muito para frente não foi a razão da falta de confiança na traseira que o heptacampeão mundial sentiu. A mudança do cockpit foi possível em parte porque o design zero pod foi abandonado, permitindo que as estruturas de impacto lateral fossem realocadas no carro desse ano. Também houve a mudança para a suspensão traseira pushrod, que é considerada por muitos como a configuração ideal para as regras atuais da Fórmula 1. Apenas a Ferrari e, portanto, a cliente Haas optaram pela pull rod. A Williams também usa pull rod, mas é porque ela manteve a suspensão da Mercedes 2023, não por opção. Essa mudança favorece a aerodinâmica na parte traseira porque ela permite mover as peças internas da suspensão para cima da caixa de câmbio, criando mais espaço na parte inferior. Além do aumento do efeito anti-mergulho na frente, há também maior anti-afundamento na traseira. É mais um fator para estabilizar a plataforma mecânica. Isso se junta a mudanças aerodinâmicas significativas, como o novo nariz, que se conecta ao segundo elemento da asa dianteira e não mais ao plano principal, permitindo um fluxo de ar mais limpo para frente do assoalho. Há também uma entrada de resfriamento em forma de caixa de correio que cria espaço para um undercut mais agressivo. Isso é parte da revisão do formato dos sidepods e da cobertura do motor. Embora a gente tenha levantado várias questões e haja coisas que ainda possam atrapalhar a Mercedes, há todas as chances de que ela realmente possua a base de trabalho de que precisa. Mas se for esse o caso, é irreal esperar que ela já pule para frente e supere a Red Bull de cara. Afinal, a Red Bull acertou o conceito do carro desde o início dessas regras. Agora já se está no terceiro ano desses carros asa, e a Mercedes foi forçada a mudar de direção algumas vezes. O melhor cenário para a Mercedes sempre foi ter um carro com que pudesse trabalhar e que as limitações fundamentais fossem removidas. Os testes sugeriram que ela pode ter exatamente isso, desde que não surjam problemas desagradáveis pelo caminho. Como diz Wolff, o principal objetivo da Mercedes era criar uma plataforma consistente e estável que reagisse conforme esperado e permitisse que os pilotos acelerassem. O segundo objetivo é que o carro aceite bem os upgrades ao longo do ano, transferindo o desempenho do mundo real para a pista. Será que a Mercedes alcançou todos esses objetivos? Ainda não sabemos, mas já teve um começo promissor. E isso já é uma grande melhora considerando 2022 e 2023.